Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Nesse final de semana que se comemora o Dia das Mães, a gente achou bacana reprisar um episódio que foi gravado com uma mulher que estava gestante, Andrea Marcellini. Ela estava grávida, esperando seu segundo filho e conversou com a gente para o episódio Girl Power, número 43 da nossa história. Esse programa foi originalmente publicado em março de 2020 e a gente reprisa ele agora para reforçar o esforço das mulheres para ter um papel de destaque ou um papel equivalente no cenário do ciclismo mundial. A Andrea tem um papel importante tanto aqui no Brasil como internacionalmente. Ela por muito tempo trabalhou com a UCI e conseguiu vitórias que refletem até hoje no ciclismo feminino mundial. Por isso, vale a pena ouvir de novo Andrea Marcellini na Gregário Cycling. A mineira Andrea Marcellini sempre se comunicou muito bem com o público, seja com a coluna Hora do Blush, na revista Bike Action, ou, por exemplo, nos anos como comentarista de mountain bike na Red Bull TV. Mas foi nos bastidores que ela conseguiu as maiores vitórias para o ciclismo feminino. Ela viveu experiências reveladoras enquanto esteve envolvida com projetos desenvolvidos pela União Ciclística Internacional, a UCI, entidade máxima do esporte. Morando na Suíça desde 2009, na iminência de dar à luz ao segundo filho homem, ela conversa conosco sobre o papel das entidades, dos eventos e das marcas no cenário do ciclismo feminino mundial. Lembrando que nesse episódio os gregários contam com a participação especial da Luca Glaser na bancada. Andrea Marcellini, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui conosco. Super prazer estar falando com vocês. Sou, claro, novata aqui no Gregário Cycling, mas estou super honrada com o convite, principalmente por essa data tão especial que a gente está comemorando. Pois é, a gente decidiu convidar pessoas que significam muito para o esporte e, sem dúvida, você se adequa perfeitamente a isso, com uma história muito longa no ciclismo, né? Acho que com muitas participações e muitas frentes diferentes. Conta um pouquinho para a gente dessa sua relação da bicicleta, de como é que começou, como é que você chegou ao esporte. Vocês me cortam porque a história é longa, né? Não, pode ser sucinta e... Enfim, eu comecei a pedalar, eu tinha 13 anos, em Belo Horizonte. Eu vinha, assim, de uma passagem longa pelo balé clássico, que é o que toda mãe põe toda menina para fazer, mas aquilo realmente não era a minha. E aí, um dia eu vi meus vizinhos voltando de uma trilha. Tinha chovido muito, coberto de lama, e aí eu entendi que era aquilo ali que eu queria fazer. E daí para frente foi tudo funcionando de uma forma um pouco orgânica, assim, eu nunca sonhei em ter uma carreira profissional no mundo do esporte. Na verdade, estudei comunicação, eu não pensava em trabalhar com esporte, na verdade, mas sempre tive um instinto de trazer mais mulheres para o esporte para experimentarem o que eu estava experimentando ali, que eu achava maravilhoso, eu achava libertador, eu achava... estava me definindo como pessoa e eu queria compartilhar aquilo com mais mulheres, e aí comecei a buscar formas de fazer isso, mas nunca com uma visão de transformar aquilo numa profissão. E isso ter se tornado a minha profissão foi acontecendo aos poucos, sempre por amor e não por dinheiro. E me trouxe até aqui onde eu estou hoje, que eu vivo, respiro, transpiro ciclismo. Assim, me casei com um ciclista profissional, que é uma coisa que eu tinha falado para as minhas amigas que eu nunca ia fazer. Enfim, trabalho com isso, passo as minhas férias fazendo isso, meu tempo livre pedalando. Então é isso, assim, o ciclismo para mim foi uma coisa que sempre veio naturalmente. E hoje você mora na Suíça, né, André? Como é que você atua hoje? O que você tem feito atualmente? Eu trabalho para uma empresa que se chama Freeride World Tour. É uma empresa que há 16 anos iniciou o esporte de esqui freeride, que são descidas de montanha fora de pista, em faces da montanha onde ninguém ousa descer. E eles começaram com esse tour mundial de competições de freeride,
E há 2 anos, 3 anos, eles criaram um festival de bicicleta elétrica em Verbier, que é uma das estações de esqui mais famosas aqui da Suíça. Desde setembro do ano passado, eu comecei a trabalhar com eles como responsável pelo desenvolvimento do e-Bike World Tour, então do Tour Mundial de Bicicleta Elétrica, que é uma veia nova que eu comecei a explorar depois que eu tive filhos, o filho. O segundo está vindo por aí. Eu comecei a andar de bicicleta elétrica ou por falta de tempo de subir a montanha na bike normal, porque eu queria, aqui tudo é pirambeira, demora para subir para poder descer uma trilha legal, então eu comecei a otimizar o tempo usando a bicicleta elétrica, ou para puxar a charretinha, e foi assim que eu entrei no mundo da bicicleta elétrica, e aqui na Europa principalmente, isso está desenvolvendo muito rápido, e é uma opção muito legal para as estações de esqui que estão ficando com o inverno cada vez mais curto por causa do aquecimento global. Então, é um conceito novo que a gente está desenvolvendo e está super bacana. Esse ano a gente tem três eventos na Áustria, na França e aqui na Suíça. Mas voltando também um pouco para o teu passado, em especial com a bike e no ciclismo feminino, tua influência, né, André? Uhum. Eu lembro de quando eu estava começando a pedalar na Bike Action, você já escrevia a coluna da Hora do Plush para incentivar meninas a bicicleta, a bike, né, ao mundo da bicicleta como um todo, desde conceitos básicos até tudo mais. E depois teve um papel muito importante na UCI também, né, União Ciclística Internacional, trabalhando aí na Suíça, quando você se mudou, para ajudar a introduzir o ciclismo feminino, o ciclismo de regiões talvez com menos cultura do que a Europa, ajudar a intensificar o ciclismo nessas regiões. Conta um pouco para nós como foi esse trabalho, como surgiu essa ponte Brasil-Suíça e o período na UCI. Eu comecei a tomar muito gosto por essa parte de eventos, vi que tinha muito potencial, mas eu reconhecia também que me faltava conhecimento, me faltava profissionalismo e eu tinha que lidar com patrocinadores, contratos, a parte logística, que eram coisas, a parte financeira, que eram coisas que eram novas para mim. E aí eu comecei a buscar educação nessa área e descobri um mestrado aqui na Suíça, em Lausanne, que é um mestrado na gestão do esporte. E é a gestão do business do esporte, do negócio do esporte. E aí eu apliquei para uma bolsa de estudos que me foi dada em 2009. Então eu mudei do Brasil, de Belo Horizonte para Lausanne em janeiro de 2009. Fiz esse mestrado, que era um mestrado de tempo integral durante 1 ano. O meu projeto de graduação, né, que é a tese do mestrado, foi sobre o ciclismo feminino e foi um estudo que eu fiz para a UCI para tentar quantificar a participação feminina no ciclismo mundial. Para fazer esse estudo, eu precisava ter acesso a vários documentos e fazer entrevistas, etc., a pessoas ligadas à UCI. E aí eu aproveitei para propor que esse estudo fosse ligado a um estágio. Isso foi aceito e foi assim que eu pus o meu pezinho lá dentro. E aí, no fim desse estágio de 3 meses, eles me ofereceram uma vaga para cuidar do ciclismo de participação de massa, né? Então eles chamam, eu era coordenadora do Cycling for All, né? O ciclismo para todos. E eu ajudava também o Centro Mundial do Ciclismo, né? Que é o CMC, a fazer uma ponte um pouco mais próxima com as federações da América do Sul. Muito legal, André. Invejei aqui sua história, viu? Até puxando o gancho para a temática, né, do programa, que é o ciclismo feminino, Dia da Mulher. Como que você vê? Porque você começou um trabalho lá em 2003, faz muito tempo, e hoje a gente continua vendo as mulheres levantando a bandeira. Comparado com 2003, com certeza melhorou muito. Mas como que você vê essa relação do crescimento feminino, tanto mundial como aqui com olhar para a gente aqui no Brasil? Como que você acha que está esse desenvolvimento do ciclismo feminino? A minha opinião é que assim, não tem vilão nessa história, não tem ninguém fazendo nada errado. Eu acho que assim, é um crescimento, é um desenvolvimento que a gente tem que passar por ele com naturalidade,
quebrando algumas barreiras, e às vezes para quebrar barreiras a gente tem que fazer barulho, a gente tem que lançar controvérsia, a gente tem que fazer algumas coisas que não são muito bem vistas, mas ao mesmo tempo eu acho que o que a gente vê no ciclismo, no esporte e no mundo é tudo a mesma coisa. A mulher ela vem percorrendo um caminho de conquista, de espaço, de empoderamento, de quebra de paradigma, que não é só no ciclismo e não é só no esporte, né? É na sociedade como um todo. E assim, para dizer uma coisa assim que me preocupa, eu acho que essa situação toda que está acontecendo agora com o Covid, eu acho que as mulheres estão... A gente está dando passo para trás, porque a gente voltou para casa e as tarefas que a gente já tinha conseguido dividir ou reorganizar voltaram para a responsabilidade da mulher e a gente está perdendo espaço. E isso é uma coisa que me preocupa demais. É uma discussão à parte, não acho que a gente deva entrar em detalhes, mas eu acho que a gente tem que ficar atenta, porque muitas conquistas que aconteceram nesses anos todos aí para trás da independência da mulher, do espaço que a gente conquistou, eu vejo que ela vem sendo perdida e vai ter que ser renegociada. O André, nesse período que você esteve na UCI, concomitantemente, né, vamos dizer assim, a UCI moveu alguns gestos de igualdade. Por exemplo, o prêmio de campeão mundial foi igualado, alguns esforços foram acontecendo. Recentemente, a gente viu algumas regras de segurança da UCI que foram muito debatidas. Vou citar aqui o Super Tuck, né, que chamou muita atenção. Nesse momento, muita gente pejorativamente começou a falar que a UCI era um bando de velhinhos de cabelo branco que ficam colocando regras que atrapalham o ciclismo. Você que viveu lá de dentro e como mulher, como é que era trazer novas ideias, discutir novas coisas e atualizar o ciclismo do ponto de vista de dentro da UCI? Não vou nem falar de feminismo em si, mas de colocar essas novas regras ou atualizar o esporte de lá de dentro. Essa visão de que a UCI é um bando de velhinhos, todos brancos, todos europeus, todos de meia idade, essa visão ela é verdadeira. Historicamente, essas são as pessoas que vêm dirigindo o ciclismo, né? E aí, aos pouquinhos, a gente está tentando inserir um pouco mais de diversidade. Mas, assim, não é por causa da índole ou do interesse dessas pessoas em bloquear a participação feminina. Por isso que eu falo, eu não acredito que existam vilões na história. O que eu acredito e que é um fato, é que a UCI é um órgão político. E como todo órgão político, onde existe um presidente eleito, existe um board de executivos que são presidentes de federações que também foram eleitos, as decisões muitas vezes são políticas, e decisões políticas nem sempre refletem o que é melhor para o esporte. Então, eu acho que assim, vários dos problemas que eu enfrentei quando eu estava lá tentando fazer mudanças vinham disso. Bom, o orçamento que eu preciso para fazer essa mudança, ele não existe porque ele está indo para outro lugar onde o interesse político é mais forte. Então, esse tipo de problema é real. E eu não digo isso nem como uma crítica, é um fato de qualquer organização que funciona dessa maneira, onde os líderes são eleitos. Então, eles vão procurar ser reeleitos, eles vão procurar atender as vontades políticas das pessoas que os elegem. Por outro lado, voltando no que você falou, a questão da premiação que foi igualada, a gente conseguiu mudar muitos programas de provas, onde a prova feminina era tipo às 8 horas da manhã, no inverno, quase que escuro ainda, o ciclocross, por exemplo. O calendário era prova feminina e júnior no sábado, e sub-23 e masculino no domingo. A feminina era tipo super cedo de manhã, não tinha ninguém, não tinha público, não tinha mídia, não tinha nada, não tinha ninguém para assistir. Esse tipo de coisa é fácil da gente mudar, né? Assim, então o que eu fiz? A minha estratégia foi: vamos atacar tudo que é
fácil, que tem um impacto grande e que é fácil, entre aspas, né? Porque nada é muito fácil. Mas eu quis focar nos ganhos rápidos que a gente ia ter. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira mensagem que a gente vai mandar é: a premiação é igual porque o esforço é igual, o investimento que uma mulher faz para competir é exatamente o mesmo que um homem faz, a passagem de avião que ela vai ter que comprar, o hotel que ela vai ficar custa o mesmo tanto que o cara que vai, independente de ter 30 mulheres e 100 homens. Isso aí não vem ao caso. A gente está falando do investimento e da dedicação para conseguir subir naquele lugar do pódio. A estratégia foi essa, foi vamos focar onde a gente tem um impacto mais rápido e mais forte para poder começar a mandar essa mensagem positiva e botar as mulheres na frente dessa história que a gente quer contar de que estamos buscando igualdade. Isso ainda é muito difícil nos eventos que são particulares, né? Por exemplo, imaginar essa igualdade num Tour de France, onde as proporções ainda são muito diferentes, não existe nenhum Tour de France feminino para começo de conversa, é muito mais difícil. A impressão que eu tenho é que as instituições, a confederação, a federação, a UCI, podem igualar isso de uma maneira mais rápida. E o mercado tem que acompanhar um pouquinho isso, ainda no ponto de dignidade, eu acho, antes de igualar o fato. Passa primeiro por ter uma estrutura feminina mais equivalente do que antes de ser igual, né? Você tem razão. E o que acontece? As provas que são particulares, como você falou, elas têm um cunho comercial muito maior do que um campeonato mundial, do que uma Copa do Mundo, que são de propriedade da UCI. Então, a UCI não pode impor aos organizadores do Tour de France que de um ano para o outro eles tenham um Tour de France feminino. Simplesmente porque o Tour de France é o segundo maior evento esportivo do mundo e ele custa uma enormidade de dinheiro para ser organizado. Então, assim, se a UCI poderia propor, não, então a gente vai pagar pelo Tour de France feminino, mas ela não tem essa condição. E nem a ASO, que é a organizadora do Tour de France, tem de onde tirar esse dinheiro para criar um Tour de France feminino. Então, eles têm, assim, eles tiveram a iniciativa de criar uma etapa feminina, mas isso vem ganhando notoriedade muito aos pouquinhos, né? E infelizmente, é assim que as coisas funcionam no mundo comercial. Nem culpa, assim, tem a questão da dignidade, tem a questão de tentar fazer o máximo possível para dar visibilidade para o ciclismo feminino, mas eu entendo também o lado dos organizadores que precisam sobreviver, precisam ter provas que são financeiramente viáveis. E aí, assim, voltando à estratégia que a gente criou para o desenvolvimento do ciclismo feminino na UCI, a primeira coisa foi ajustar essas questões de calendário, agenda de prova, programa de prova e premiação em dinheiro. Um segundo momento foi da gente começar a investir na visibilidade do ciclismo feminino. Qual foi o nosso critério para incluir novas provas ou excluir provas que não faziam mais sentido? Foi exatamente a visibilidade que essas provas estavam oferecendo para o ciclismo feminino. Todas as provas do World Tour masculino passam ao vivo em algum canal. Até então, tinha 2 ou 3 provas do ciclismo feminino que, por boa vontade do organizador, estavam sendo transmitidas. A gente passou a régua e falou, bom, a partir de agora, algum tipo de transmissão ao vivo essas provas vão ter que ter, que seja online, que seja ao vivo na televisão, etc. Esse virou o critério de seleção para as provas que depois passaram a fazer parte do World Tour feminino, que foi meu último projeto na UCI antes de eu sair. Então, a visibilidade para o ciclismo feminino foi essa barra que a gente colocou para o critério de seleção. E isso, sem dúvida nenhuma, fez uma diferença muito grande na percepção, né, que o mundo todo passou a ter ele passou a existir. De um dia para o outro, o ciclismo feminino passou a existir, porque se você não vê, ele quase que não existe, né? Daqui para frente, André, o futuro, os próximos passos do desenvolvimento do ciclismo feminino, da evolução, para que o universo da bicicleta e o esporte
como um todo, continuem crescendo e tragam cada vez mais praticantes? Eu acho que a palavra que eu buscaria para te responder é: a gente precisa de uma normalização, a gente precisa normalizar a participação feminina no ciclismo. Ela ainda não é normal, Eu sempre, assim, quando eu precisava argumentar com alguém que não estava entendendo o que eu estava falando, eu sempre levava comigo, quando a gente ia para reuniões, onde eu sabia que eu ia ter um trabalho de conscientização primeiro, antes da gente começar a trabalhar a parte prática, eu sempre tinha comigo alguns catálogos de marca e algumas revistas, e eu entregava para a pessoa e falava: conta para mim quantas fotos femininas você vê dentro dessa revista ou dentro desse catálogo. Que é a mesma coisa quando você entra numa loja de bike. Quem são os pilotos que estão em cima das bikes? São homens. Você entra num site, que seja um Cycling News, que seja um Pink Bike. Quem são os pilotos que estão sendo mostrados ali? São homens. Até hoje, nós estamos em 2021. Então, isso ainda não foi normalizado. As marcas, elas têm uma responsabilidade muito grande em fazer um catálogo 50%, 50%, onde as fotos são femininas e masculinas, porque as marcas têm que conversar com a população inteira, se elas quiserem vender o que elas estão propondo. Os sites das federações, os newsletters, etc., todo mundo precisa seguir essa normalização da imagem da participação feminina no ciclismo, porque é o que a gente acabou de falar sobre a visibilidade das provas. A participação feminina no ciclismo competitivo, ela só passa a existir, né, nos nossos olhos, nos olhos de quem consome o ciclismo, a partir do momento que você consegue ver. Então, eu acho que assim, a imagem é uma coisa muito forte. E a gente ainda não conseguiu entender e normalizar isso. Então, para mim, eu acho que assim, o futuro é essa normalização. A hora que virar normal, tanto faz um pôster do Iron Biker ou do Tour de France, ou seja lá o que for, ser uma mulher ou um homem em cima da bicicleta, aí sim a gente chegou onde a gente queria. Mas, por enquanto, ainda tem um percurso. Você acha que essa ação ela deve ser inicialmente compulsória para que depois ela seja realmente normal? Se você coloca o Peter Sagan, se você coloca o Alaphilippe numa capa de uma revista, uma grande leque dos consumidores vão comprar aquela revista. Se você coloca uma ciclista feminina, talvez se reduza esse público, inicialmente, vamos dizer assim. Por que uma revista com Peter Sagan vende mais do que uma revista com Anna van der Breggen? Porque as pessoas não conhecem a Anna van der Breggen como elas conhecem o Peter Sagan. Né? Tem muito mais folclore em volta dele, tem muito mais publicidade em volta dele, tem muito mais provas transmitidas com o Peter Sagan cruzando a linha de chegada em primeiro lugar e fazendo um sprint maravilhoso, do que tem provas mostrando a Anna van der Breggen fazendo exatamente a mesma coisa, ou mais, porque ela já ganhou muito mais provas do que ele. A essência da questão é a mesma. Né? Assim, a Anna van der Breggen ela foi exposta a muito menos publicidade e atenção do que o Peter Sagan. Existe uma responsabilidade de todo mundo de acordar para essa questão e mostrar sempre que possível e incluir sempre que possível, mas eu não acho que as vendas de ninguém precisem ser perturbadas por causa disso. Existe um caminho do meio onde a gente pode fazer as duas coisas. Mas a gente está vendo uma evolução, eu acho que ela não é veloz o suficiente, eu acho que ela ainda não tem a qualidade que ela precisa ter, mas a gente tem que continuar buscando esse caminho aí. E o trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje, inclusive, trazendo uma mulher para comentar, tendo uma comentarista feminina e mostrando o nosso lado da história, é super importante. Obrigado. Obrigado, antes de mais nada, e até certa forma um orgulho, um exercício nosso. A sua participação aqui conosco, tomara que seja de alguma forma mais um estímulo para que isso aconteça, para que frutifique. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Gregário Cycling. Muito bacana saber todos os seus projetos e todas as suas participações. Volte sempre, a casa é sua.
Só vocês me convidarem. Parabéns, Andréia. Você acabou de ouvir o programa com a Andréia Marcellini, faz parte do episódio Girl Power. Além dela, a gente conversou também com a Ana Polegatti e com a Cláudia Franco, do Ciclo Femini. Não deixe de ouvir esses 2 programas para ter uma experiência mais completa sobre o nosso tema. Aproveito também para convidar você a nos seguir no Instagram. Lá você acompanha um conteúdo diário com informação e entretenimento sobre o mundo 2 rodas. Um grande abraço e até lá!